Evangelho de João, capítulo 6, verso 5, diz assim: Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, à terra. Jesus, se você pegar aí o versículo a partir do primeiro verso do capítulo 6 de João, você vai ver que Jesus, ele vem da Galiléia, e Jesus, o propósito de Jesus aqui nesse texto, até esse texto, era descansar, era sentar com os seus discípulos e ter um momento ali com os seus discípulos. Mas nós observamos que versículo 5 fala que Jesus, quando ele ergue os seus olhos, Jesus, quando levanta a sua cabeça e levanta os seus olhos, ele percebeu que uma grande multidão vinha em sua direção. Para quem não está contextualizado aqui, eu vou passar rapidinho com vocês aqui. Esse aqui é o 4º milagre que João narra no Evangelho. É lógico que nós sabemos que Jesus fez muito mais até então, mas que João registra, este é o 4º. E conforme Jesus vai passando em cidade, fazendo milagres, prodígios, o que acontece? Pessoas começam a segui-lo. E Jesus, então, vindo de uma sucessão de milagres, fala: agora eu vou dar uma parada aqui para descansar e conversar com os discípulos, ter um momento com os meus discípulos. Mas quando Jesus para e olha, versículo 5 fala que uma grande multidão que vinha em sua direção o seguia. E Jesus, ele vira para Felipe, um dos seus seguidores, seus discípulos, e diz: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Ou, em outras palavras, Jesus fala para Felipe: tem padaria aberta o suficiente essa hora para poder comprar pão para alimentar essa multidão? Versículo 6 fala que Jesus, mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Jesus, como de costume, ele costuma usar de maneira didática, em todo o milagre até então realizado,
um diálogo com as pessoas que estão ali ao redor dele. Se você observar, os momentos em que Jesus está prestes a realizar algum tipo de milagre, Jesus ele sempre faz algum comentário, Jesus chama sempre alguém para conversa, Jesus sempre esboça algum tipo de pergunta. Para quê? Porque aquela pessoa que está ali, aquelas pessoas que estão ao redor dele ali, pudessem também ser participantes daquele momento. Porque no final de toda aquela história, Jesus sempre quer deixar uma lição, Jesus sempre quer deixar um princípio. Você lembra lá que no primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho? Foi isso? A festa de casamento. E Maria foi até Jesus falar: Senhor, fala para ele, né? Senhor, o vinho acabou, e o povo ali está com... O povo precisa de mais vinho. Aí Jesus falou o que para aquela mulher? Para Maria: Maria, ainda não é chegada. Viu, Maria? Não é chegada a minha hora, Maria. Não é isso que Jesus fala para ela? Aí Maria vai e fala o que ali para os serventes, funcionários ali: faça tudo o que ele vos disser. Maria sabia que Jesus estava prestes a fazer alguma coisa, mas Jesus falou: não é agora, não é, eu tenho a minha hora certa de fazer. Mas Maria vira para aquelas pessoas e fala o quê? Tudo o que ele pedir vocês façam, faça tudo quanto ele vos pedir. Nós sabemos o desfecho da história. Jesus vai, manda encher as talhas lá, os vasos lá de água, e depois ele transforma aquela água em melhor vinho que aquele povo já tomou na vida deles. E aqui não é diferente. Jesus vira para Filipe e fala para Filipe: Filipe, onde nós iremos comprar pães para dar-lhes a comer? O que me chama a atenção aqui no versículo 5 é que Jesus, ele está sempre atento. O texto inicia aqui no versículo 5 e fala assim: Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então eu concluo aqui no primeiro verso, que Jesus vê quem está vindo em sua direção. Jesus sempre está com os seus olhos abertos, enxergando, olhando, observando aqueles que estão indo em sua direção. Primeira aplicação que eu faço é esta: se existe alguém aqui indo em direção a Jesus, eu quero fazer esta afirmação para a tua vida hoje: Jesus está vendo o teu esforço, Jesus está vendo a sua dedicação, Jesus está vendo a tua caminhada. Continue caminhando, porque Jesus está vendo. Amém, amém, igreja? Amém. Jesus está observando. Mas será que não está mudando nada? Continue caminhando em direção a Jesus, porque o texto está dizendo que Jesus ergueu os olhos e viu, observou, olhou aquela multidão vindo em sua direção. Segundo, ainda nesse primeiro ponto, primeiro verso 5, quando Jesus fala: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Quem foi que pediu pão para Jesus aqui? Alguém pediu pão para Jesus aqui? Outra aplicação que eu quero fazer no primeiro verso: se você está indo em direção a Jesus, não se preocupe, porque Ele vê você e Ele já também contempla as suas necessidades. Jesus ele já consegue enxergar aquilo que você está mais precisando. Amém? Eu preciso me relacionar com Jesus pelo aquilo que Ele pode me dar? Não preciso. Porque quando eu vou em direção a Jesus, Jesus já está providenciando as minhas necessidades. O Senhor já está cuidando de tudo. Amém. Amém, igreja? Amém. Olha quantas coisas lindas esse primeiro verso.
Jesus nos vê. Jesus nos vê e vê também as nossas necessidades, ainda que antes de nós manifestarmos qualquer tipo de requisição, de petição, Ele nos vê e já sabe aquilo que nós precisamos. O versículo 6 ele comprova isso, porque quando Jesus fala, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6, João relata que Jesus disse isso apenas para provar o coração ali de Filipe, para ver qual que era ali a percepção, ou qual era o nível de fé, se eu posso dizer assim, né? Nível, se existem níveis, mas qual era o tamanho, a quantidade ou o conhecimento da fé de Filipe diante daquela situação. Porque o texto já diz no versículo 6 que Jesus já sabia muito bem qual seria o desfecho de tudo aquilo ali. Sabe aquele ditado que a gente fala? Quando está vindo com a farinha, eu já vou com o bolo pronto. Esse ditado é bíblico. Em outras palavras, sabe aquela citação que nós sempre mencionamos aqui na igreja? O louvor que nós cantamos fazendo menção ao Salmo. A palavra ainda antes de sair dos nossos lábios, tu já conheces, Senhor. Antes de nós falarmos, o Senhor já conhece, Senhor. Antes de nós falarmos, antes de nós pensarmos, antes de nós, esboçarmos qualquer tipo de reação, o Senhor já sabe. A questão não é fazer Deus ciente de uma situação, mas a questão aqui até então é nós estarmos indo em direção ao Senhor, nós direcionarmos os nossos olhares, as nossas petições, as nossas súplicas em direção ao Senhor. Versículo 7, Filipe então responde: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Presta atenção nisso aqui. Eles falam, onde que a gente vai arrumar lugar para comprar pão aqui? Filipe fala, primeiro, não tem lugar para comprar pão para alimentar essa... Gente, se vocês forem a Galiléia, para quem não sabe, não é uma grande metrópole. A Galiléia, nós podemos considerar um vilarejo. E daqui a pouco, pelo menos aqui, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, chega na cidade. Você acha que a cidade tem condição de comportar essa quantidade de pessoas? Não tem capacidade de produzir pão. E Jesus é idiota? Jesus não sabe o que ele está falando? Jesus sabe. O que Jesus está falando para Filipe é o seguinte: e aí, Filipe, onde que a gente vai arrumar lugar para comprar pão aqui? Esperando ele falar, não, Senhor, nós sabemos que não existe pão para atender essa quantidade de pessoas. Sabemos que só o Senhor pode alimentar esse povo. Acredito que essa é a resposta que o Senhor esperava de Filipe. Mas Filipe foi mais pessimista ainda. Ele falou, ainda que nós tivéssemos 200 denários aqui, 200 denários, nós não conseguiríamos dar ele fala que nós não conseguiríamos dar um pedaço pequeno de pão para cada um indivíduo desse aqui, para cada pessoa que está aqui. Sabe o que quer dizer isso? Um dia de trabalho, a pessoa ganhava 1 denário. Então a pessoa trabalhava um dia e ganhava 1 denário. 1 denário é uma moeda de um dia de trabalho. Nós estamos falando aqui que 200 denários são 2/3 de um ano, ou 8 meses. São 8 meses de trabalho de uma pessoa para poder pelo menos comprar o pão para aquela multidão, e seria insuficiente. Então olha o que ele fala aqui no versículo 7 ainda. Filipe respondeu, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Eu quero fazer uma outra aplicação aqui. Que Jesus, ele sempre prova as nossas reações diante de situações difíceis. Olha aí, presta atenção, que é uma lição que está aqui no texto, tá? Toda situação difícil que
que você enfrenta na tua vida, Jesus está provando a sua reação. Você já parou para pensar nisso? Jesus fala algo para Filipe aqui, já sabendo do final dessa conversa toda, sabendo tudo já o final da história, mas mesmo assim Jesus ele fala ainda. Mas tem lugar para... Jesus provando ali a ação, a reação, qual vai ser a resposta que ele vai dar. Então vamos ficar espertos, gente. Vamos ficar espertos por quê? Porque Deus utiliza dessas situações adversas que vêm contra as nossas vidas para provar as nossas reações. E você sabe qual que é a tendência do homem? Tendência número 1 do homem é falar o que o Felipe falou. Eu não tenho dinheiro. Não é isso que ele falou? É a mais, gente. Alguém falou, não tenho condição, não tenho dinheiro. Quantos aqui, sejam sinceros, com você mesmo e com Deus, quantos aqui se veem impossibilitados de fazer muitas coisas, a maioria das coisas, não todas as coisas por causa de dinheiro? Falta de dinheiro. Levanta a mão para mim. Olha aí. É das duas, Ricardo? Mas Deus está falando com você hoje, Ricardo. Em nome de Jesus, que não é dinheiro, o seu problema não é falta de dinheiro, não. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, que não é por falta de dinheiro, não. Sabe por quê? Porque Ele já falou com a gente no primeiro versículo lá. Ele já nos viu. E Ele já está providenciando aquilo que nós precisamos. Aleluia, Jesus. Ele já nos viu e já está providenciando tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Ele já nos viu e está providenciando tudo aquilo que nós precisamos. Amém. O seu problema não é dinheiro. Amém. Isso é uma desculpa humana, terrena, de quem não está olhando para o Senhor. O homem sempre vê a falta de recurso. Ele sempre vai apontar os seus olhos, eu não tenho condição, não é impossível. O homem nunca, parece que nunca vê as milhares de possibilidades que Deus nos oferece. Nunca vê. O dinheiro sempre parece ser a grande falta do homem. E Jesus aqui nos desmascara dizendo que não é. O dinheiro não é a grande falta do homem. A grande falta do homem é falta de fé. O grande problema na vida do homem é falta de fé e não de dinheiro. Amém, igreja? Amém. Eu estou dizendo que uma multidão de pessoas estavam peregrinando, andando, caminhando exaustivamente. Muitos ali sem comer há dias, eu creio. Está não pouco preocupado com o que comer. Eu quero ver o Senhor, eu quero ver o que Jesus vai fazer agora. Eu quero ver qual vai ser as palavras dele. O que ele vai falar, o que o Senhor vai falar agora. Esse era o sentimento daquele povo. E o Senhor preocupado com o que aquele povo ia comer. Olha a diferença. O povo desejoso em ouvir o que o Senhor tinha para dizer. E o Senhor já preparando, providenciando o que aquele povo iria comer. Qual seria o cardápio do dia. E como sempre o homem disperso, o homem totalmente desconectado, sabe, da voz de Deus, da percepção de Deus. Versículo 8 então fala assim, que um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Então, opa, parece que chegou alguém com fé aqui, né? André, ô Senhor, olha que legal isso aqui, gente. Ô Senhor, achei aqui, ó, um jovenzinho, um rapaz, com 5 pães e 2 peixes. Parece que chegou alguém com fé aqui, né? Só que não. Olha a continuação da fala dele aqui. O que ele fala? Versículo 9. Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos.
Mas de que serve no meio de tanta gente? Quando parece que acendeu uma chama de esperança, chegou comida. Mas isso não serve para nada, isso não vai alimentar ninguém. Vocês conseguem se ver em alguma coisa assim? Parece que tem uma luzinha brilhando, daqui a pouco vem, isso aí não serve para nada. Joga um balde de água fria, né, Bruno? Acaba a esperança, acaba tudo. O bombeiro já vem, apaga o fogo, que começou a queimar o foguinho, já vem, já acaba com tudo. Mas de que servem 5 pães e 2 peixinhos pequenos para tanta gente, no meio de tanta gente? Eu quero falar para você: entregue os teus caminhos para o Senhor, se lance de cabeça na presença de Deus, e você vai ver o que Jesus faz, o que Deus é capaz de fazer com 5 pães e 2 peixes. Se lança de cabeça na presença de Deus, dá um pé na bunda deste mundo. Desculpa pela palavra, eu tenho que falar assim, porque tem gente que só entende assim. Abandona tudo, larga tudo e vem de cabeça para o Senhor, que o Senhor está te chamando. E você vai ver o que o Senhor vai fazer. Mas é uma igrejinha simples, uma igrejinha não, pastor, fala muita coisa errada, não sabe falar direito, muito direito de português, sabe falar muito, não sei o que, mas continua marchando, meu irmão, continua caminhando na presença de Deus, você vai ver o que Deus é capaz de fazer, com tão pouca coisa. Tão pouca coisa, mas você não está ligado no que Deus pode fazer. Você não faz ideia do que Deus é capaz de fazer. O Deus que fez tudo a partir do nada, meu irmão. Um Deus que criou céu, terra, mar, estrelas, sol, lua, tudo. Fez separação das águas. Criou fogo. Deus que faz todas as coisas. O que Ele é capaz de fazer com 5 pães e 2 peixes? O que Ele é capaz de fazer com alguém que sonha? O que Ele é capaz de fazer com alguém que tem esperança? O que Ele é capaz de fazer com alguém que ama? O que Ele é capaz de fazer com alguém que ainda tem esperança dentro do coração? O que esse Deus é capaz de fazer, você não tem ideia, você não faz ideia, mas o Senhor sabe. Amém. Talvez você seja conferido, mas para que serve? Você falar, eu sei para que serve. O Senhor disse que Ele é especialista em fazer tudo a partir do nada. Amém? Uma pequena atitude de fé, igreja, uma pequena atitude de fé, muda toda a nossa realidade. Uma pequena atitude de fé muda tudo. Lembra que eu falei que não é o tamanho da fé? Não é o tamanho da sua fé, é o tamanho que você tem a fé, mas é onde você colocou a tua fé. É onde está a tua fé. E a tua fé, o Senhor, lembra que a gente falou sobre isso aqui? O que Deus quer fazer com a tua fé? O Senhor pega uma fé pequena, o tamanho do grão da mostarda lá, não é? E transforma a tua fé numa das maiores hortaliças, que é a mostarda. Chega gente de Deus com uma pequena fé, e o Senhor vai revelar para você, o Senhor vai mostrar para você a grandeza deste Deus, a grandeza dele para você. Se achei com humildade, com fé diante de Deus. Tem uma música aqui do Salomão do Rap que ele fala isso. Chega por baixo. Chega por baixo. Porque assim foi que Jesus fez assim. Mesmo sendo rei, ele veio por baixo. Ele veio de cima, mas acessou o céu por baixo. Amém? Amém. Venha por baixo. Se humilhe diante de Deus. Faça como Davi fez. Às vezes a polpa, né? Às vezes o status, às vezes a imagem que você criou de você mesmo, que as pessoas têm de você, é de uma pessoa forte, uma pessoa inquebrável, uma pessoa dura, uma pessoa sabe que, em nome de Jesus, para com essa marra toda aqui, você não vai para lugar nenhum com essa marra aí, meu irmão. Que você se faça como uma criança diante de Deus hoje.
você se faça hoje como um pequenino diante de Deus, um Deus grande como o nosso. Que você rasgue o teu coração hoje diante de Deus, dizendo: Senhor, é com humilhação, é com toda a humildade que eu adentro tua presença hoje, Deus. Mas Deus, muda a minha vida, Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a minha mente, os meus olhos, o meu caráter, o meu orgulho. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, o meu orgulho. Que o orgulho, sabe para onde ele vai te levar? Sabe para onde o orgulho leva? Salomão fala que o orgulho precede a queda. Escuta o que Salomão está dizendo aqui, ó. Provérbios. Escuta o que a palavra de Deus diz, que Deus ele resiste o soberbo, o arrogante, o prepotente, o orgulhoso. Deus resiste. Eu escuto a música da Cassiane, que Deus não rejeita a oração. Não rejeita, não? Olha o que Jeremias fala nas Lamentações, que Deus era como pisasse na garganta dele, que Deus pisou na minha garganta, Deus tapou os seus ouvidos para mim, eu não me ouvir mais. Leia Lamentações de Jeremias. Mas agora, querido, Deus ele não resiste um coração aquebrantado. Se você quebrantar o teu coração, Deus ele não resiste ao seu coração. Deus ele vai se curvar diante da tua voz, vai ouvir, vai te estender a mão e vai te levantar. Aonde você está? Deus vai fazer isso por você, porque está escrito também isso na palavra dele. Aí sim nós podemos cantar que Deus não resiste à oração. Deus não resiste uma oração de um coração aquebrantado. Mas um coração prepotente, duro, Deus, a Bíblia diz que Deus resiste sim o coração prepotente, orgulhoso. Mas Deus, a Bíblia fala aqui também, ele dá graça a quem? Aos humildes. Corta o caminho. Tem gente que quer tomar a presença de Deus na porrada, não vai conseguir. Você vai tirar braço de ferro com Deus, você não vai conseguir nunca. Deus, lembra que eu falei que Deus ele é fiel? Todo mundo ouviu que Deus é fiel? Deus é fiel à sua palavra. Deus não volta atrás do que ele falou. Deus falou uma coisa e ele não vai voltar atrás só porque você está falando com ele. Deus não abre exceção para mim e para você. Não abre. A gente tem que converter os nossos caminhos. A gente tem que aprender a trilhar pelo caminho que é Jesus. Não existe atalho. É uma coisa que minha avó falava para mim. Minha avó não era de falar muito não, mas eu lembro que ela falava para mim assim, ó: fulano de tal tá assim porque ela pegou atalho. Cidinho, não pega atalho. Não pega os atalhos, não entra pelos atalhos. E hoje quando eu vejo pessoas que desde aquela época que minha avó dizia, continua escolhendo atalhos. Não pegue atalhos. Jesus disse que eu sou o caminho. Não pegue atalhos. Os atalhos não vão te levar para o Senhor. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega, ninguém vai, ninguém vem ao Pai se não for através deste caminho. Amém? Amém. Fuja dos atalhos. Em nome de Jesus. Então uma pequena atitude de fé muda toda a nossa realidade. Outra coisa interessante aqui, versículo 9, 10, né? Versículo 10. Então Jesus diz: fazer que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em números de quase 5.000. O que Jesus faz? Você imagina aquela multidão, gente. Você imagina aquela multidão de gente, todo mundo falando, conversando, aquela feira, aquele negócio todo, o pessoal vindo. Jesus fala o quê? Se assentem aí, tem bastante espaço, bastante grama para vocês sentarem aí. Sentem-se, todos sentem-se. Se você for ler esse texto
na visão de Marcos, lá no Evangelho que escreveu Marcos, você vai observar que o texto lá em Marcos, ele vai retratar que Jesus ele manda separar de 50 em 50, de 100 em 100. Aí, no original, eu estava vendo um comentário do Spurgeon, ele fala o seguinte, eu achei tão interessante isso que ele falou, que no original, esse separe, senta-se e separe, separe as pessoas e faça com que elas sentem. É o mesmo sentido de quando o lavrador vai no meio das plantações e ele faz aqueles caminhos. Quem já viu plantações aqui, aquelas plantações gigantescas, toda enfileiradinha, tudo bonitinho, e ele deixa um corredor. Para que é aquele corredor? Para que ele possa passar, para que ele possa fazer o quê? Que ele possa cultivar a terra, para que ele possa regar aqueles campos. E o Senhor manda aquele povo sentar, se organizar, porque Ele iria passear no meio daquele povo, porque Ele iria suprir as necessidades daquele povo, ia chegar alimento na boca, na casa, na vida de cada um daqueles ali. Se tivesse aquela muvuca, aquela multidão, como que o alimento iria chegar naquelas pessoas? Se houvesse uma grande desordem, como que o alimento iria chegar fielmente a cada indivíduo? Para que ninguém pudesse sair dizendo assim, falando, né? Aí eu fui naquele lugar e saí sem comer, como muitas pessoas fazem, às vezes no casamento, vai no casamento, porque aí eu fui lá e passei fome naquele casamento. Vai, come de graça, bebe de graça, nem sai falando mal dos outros. Então, para não acontecer, sabe o que Jesus fez? Não é isso? Acontece? Eu glorifico a Deus que crente não bebe, mas come bem. Viu? Então, os casamentos aqui nunca. Tá de parabéns, viu, povo? Sempre como bem nos casamentos. Voltando para o que Jesus fala aqui, você está entendendo? Jesus fala, senta todo mundo aí, ó, separe. Separa 50 aqui. Eu fiquei imaginando, sabe o que? Eu imaginei exatamente aquelas plantações. Eu lembro quando eu era na minha infância, o meu bisavô, pai da minha avó, Tunico, nós morávamos num sítio aqui de São Bernardo, um espaço gigantesco, e chegava na época de plantar milho, a gente dava uma enxada para cada um, né, vô? Dava uma enxada para cada um e a gente começava a roçar, né? Roçava tudo aquilo ali, deixava aquele campo liso, sem nada dentro. Daí vinha e ele falava assim, meu irmão vinha com a enxada, fazia um buraco, Ricardão ia, né, Ricardão, lembra disso? Plantar os milhos lá como que era? Aí tinha que pegar a semente de milho e fazer o quê? Joga a sementinha, o outro vinha com o pé e, não é assim? Lembra disso? Eu lembro disso, eu era pequenininho, eu lembro. Um fazia o buraco, o outro vinha com a semente e tampava o buraco. E aquela coisa se enfileirada. Que besteira da bichinha, se matando, sol, 40 graus no sítio ali, plantando. Daqui a pouco, quando aquele negócio começa a ficar verde, você começa a ver aquele você começa a ver aquela linha, aquele negócio crescer, você fala, meu, que coisa linda, cara. Agora eu estou entendendo que é quando você organiza a coisa, quando você faz a coisa bem feita, direitinho, o resultado, o que acontece, né, com o resultado? Como é bonito o resultado disso. E não é diferente do que Deus está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo. Senta aí. Em meio a tanta gente, tanto barulho, tanta empolgação, Jesus ele organiza tudo e ordena, senta-se. Ou seja, Jesus ordena, descanse, espere, aguardem e vejam. Amém? Amém? Vamos parar com aquela ansiedade, aquela coisa maluca. E Jesus fala, senta aí, aguarde, espere, acautelai-vos e saber que eu sou Deus. O Senhor fala, calma o teu coração. Olha o tanto de coisa que o Senhor está ensinando para a gente aqui hoje, igreja. Olha o tanto de coisa que o Senhor está lembrando a gente aqui hoje. Acalma o teu coração. Senta aí, se organiza. Organiza a tua casa, organiza a tua vida, organiza as coisas, faz as coisas estarem certas, porque o Senhor está passeando no nosso meio. O lavrador está caminhando, está passeando. É o mesmo Deus que revela para João lá em Apocalipse, na ilha de Patmos.
Eu sou o Senhor que caminho, que passeio no meio da congregação, passeio caminho no meio da igreja. Deus está caminhando no nosso meio. Deus está nos vendo sim. Deus está providenciando o socorro sim para as nossas vidas. Amém. E ao Senhor pertence o amém e o sim. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Versículo 10 já foi? Volta do 10 lá, vamos lá, 10. Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em um número de quase 5.000. Versículo 11. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, Jesus pega lá os 5 pães, Jesus pega os 2 peixinhos pequenos, dá graça, ele agradece ao Pai, e Jesus começa então a operar o milagre da multiplicação. Ele começa a agradecer ao Pai e começa a repartir dentre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejado. O mestre vai e pega o pouco que há. O mestre pega o pouquinho que existe e faz deste pouco algo que aos olhos do homem é impossível, mas aos olhos do Senhor chama multiplicação. Talvez você vire para mim e fale: pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: o Espírito Santo de Deus quer dizer o seguinte para você: existe fé dentro do teu coração? Existe uma centelhinha de fé dentro do teu coração? Existe ou não? Eu quero que você fale se existe ou não. Você fala não, eu quero ouvir a tua voz dizendo que não, que eu vou adorar pela tua vida. A Bíblia fala que quem dá fé ao homem é Deus, não é? Nós vamos pedir para que Deus dê fé. Mas existe uma pequena fé dentro de você ainda? Eu quero ouvir a tua voz, sim ou não? Sim. Amém. Olha o que o mestre faz a partir desta pequena fé, a partir deste pouco que existe dentro de você. Ele começa a multiplicar, e aquela multidão é alimentada. Vamos ver aqui, ó. Versículo 12. E quando estavam fartos, o que aconteceu com o povo? Ficou farto. O povo se encheu, tanto comer, encheu o bucho, se encheram, satisfez a fome de todo mundo. Aí ele falou: acabou a sessão, vamos embora, galera. Acabou, todo mundo já encheu a barriga. Foi isso que aconteceu? Não. Tem outro princípio aqui que eu quero aplicar com vocês. Presta atenção aqui. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O mestre manda recolher tudo o que sobrou, pois bem ele sabia que existe um povo faminto a alimentar logo ali na frente. O Senhor não só cuida daqueles que estão aqui dentro, aqueles que estão diante da presença dele naquele momento, mas o Senhor já está preparando alimento para aquela nova geração, para aquele novo povo que está chegando até a presença dele. Você entende isso? Você entende que o Senhor fala: não desperdiça nada não, porque é o seguinte, as coisas comigo funcionam assim: eu dou providência para vocês, da mesma forma que eu providencio para vocês, eu providencio também para aqueles que estão chegando. Amém? Amém. O Senhor é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte inesgotável de providência. Jesus, ninguém pega Jesus de surpresa. E não existe
ninguém aqui que é melhor do que ninguém, que vai comer mais do que o outro, porque para cada um o Senhor tem um alimento, para cada momento o Senhor tem um alimento propício. Amém? Então, para alguns estava sobrando, para alguns aquilo ia ser desperdiçado, mas para o Senhor falar: não, que nada seja desperdiçado, recolham tudo. E olha o que o versículo 13 diz: assim sendo, eles os juntaram e encheram o quê? 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Como é que pode? De 5 pães. O que sobrou ainda foram quantos cestos? 12 cestos. 12 cestos. Olha o tamanho do milagre de Jesus aqui. E eu estava vendo alguns comentários dizendo, e eles falam que esse garoto, que é um jovem, eles consideram que seja um jovem pela forma que o texto trata ele, na fase de 12 a 20 anos de idade. Depois disso já seria tratado como homem, se fosse menos de 12 seria tratado como uma criança. Então eu acredito que esse jovem, ele era um jovem que ele era um cara, um rapaz que tinha todos os indícios de ser um jovem bem cuidado, um jovem organizado, diferente daquela multidão. A multidão foi para ouvir Jesus, despreparada, desprovida de qualquer tipo de alimento. Este jovem, você concorda comigo, que ele estava ali com a sacolinha dele ali, com 5 pães e 2 peixinhos, porque ele falou: a minha panha está garantida, eu não sei quanto tempo vai demorar esse negócio de Jesus aqui, que Jesus pode falar, né? O lanchinho dele. E o lanchinho desse camarada serviu para alimentar uma grande multidão. Será que existem pessoas aqui que têm guardado para o Senhor, se precavido? Pessoas que estão ali, conseguindo planejar alguma coisa, para que na primeira oportunidade que Deus precisar desse recurso que você tem, para que outras pessoas sejam recebidas, alcançadas. Será que existem pessoas aqui que estão fazendo isso com as suas vidas? Ou será que todo mundo aqui está igual àquela multidão, à espera de um garoto com a cestinha com pão e peixe? É de se pensar. Toda terça-feira nós temos um trabalho aqui na igreja. Maria tem uma ideia tem um projeto que chama Graxa do Bem, para quem não conhece. E esse projeto visa a gente atender as pessoas que estão em situação de rua. Nós levamos sopa para essas pessoas, levamos uma coberta, nós levamos ali, às vezes quando tem, o que tem a gente leva para eles, mas sempre é uma sopa, a gente leva um abraço, leva um carinho, uma oração, uma palavra, e nós seguimos aí o fluxo. Toda terça-feira, nós saímos daqui 9h30 da noite, aqui da igreja, nós saímos aqui da porta. E é cada história que a gente vê na rua, cada testemunho que a gente colhe. Terça-feira passada nós pegamos um senhor que ele virou pra gente e falou assim, ele estava catando lixo, ele falou assim: Deus enviou o seu filho amado. Ele lembrou daquele louvor, né? Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Sabe como aquele homem viu Jesus? Nas nossas vidas. Sabe como aquele homem enxergou Jesus? Através da sopa que ele estava recebendo na madrugada, naquela noite. E aquele homem falou assim, com os olhos alegres, bugalhados, que estava catando lixo para tentar achar alguma coisa para comer, e falou: Deus enviou o seu filho amado. Você entende? Estava lá, nós com os pãezinhos e os peixinhos. Nós vamos então atender essas pessoas que estão famintas, aquelas pessoas que têm sede e fome do Senhor.
E ainda que nenhuma dessas pessoas venham aqui na igreja, ainda que nenhuma dessas pessoas um dia se torne um obreiro, um membro dessa igreja, mas nós sabemos que aquilo que o Senhor nos deu, nós repartimos com aquele que está precisando, necessitando. Amém? E o Senhor não tem deixado faltar nada, absolutamente nada. O Senhor tem usado pessoas que não são da igreja, a maioria delas não são da igreja, amigos da Maria, do trabalho dela, pessoas da internet, que ela é cara de pau, ela pede para todo mundo mesmo. Padaria Viva a Noite tem doado os pães, entende? E as pessoas estão sendo alimentadas, tanto com uma oração, com uma palavra, e eu creio no fundo do meu coração, com a fé que Deus me deu, que almas serão resgatadas pelo Senhor através desse trabalho. Amém. Amém? E aqui deixa a minha oportunidade também, traga mistura, frango, carne, que você puder trazer domingo que vem, traga, a gente congela aqui em cima, a Maria vai usar para fazer a sopa. O resto das coisas tem bastante, mas traga a mistura, traga um quilinho de carne moída lá, um frango, qualquer coisa, traga, vai ajudar, tá bom? Não fique só nas palavras, em nome de Jesus, aproveitando aqui o gancho. Amém, Maria? A Maria gosta, né? Amém. Para me encerrar aqui, ó, para a gente encerrar essa palavra aqui. Quantos aqui estão gostando da palavra que Deus tem trazido aqui hoje? Quantos aqui, amém? Glória a Deus por isso. Versículo 14, para a gente fechar aqui, ó. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: opa, as pessoas então, agora mudou, não é Jesus mais quem vê, agora são as pessoas que veem Jesus, amém? Então depois de Jesus olhar para aquelas pessoas, atenderem, sabe, a demanda daquelas pessoas ali, Jesus ali matou a fome daquele povo, multiplicou, fez um milagre da multiplicação, as pessoas olham para Jesus, as pessoas falam o quê? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Este é verdadeiramente o ungido do Senhor, o Messias. Meu professor Johannes Bergman, professor de grego lá no Seminário Servo de Cristo, ele fala que o brasileiro não tem noção da verdade desse texto. Quando fala, verdadeiramente este é o Messias, este é o Filho de Deus. Mas se você falar isso para alguém que mora lá na Palestina, alguém que, qualquer cidadão lá do Oriente Médio, isso gera um impacto gigantesco na vida deles. Sabe por quê? Porque tem muito deles esperando ainda esse Messias vir. E nós temos a boa notícia que ele já veio. Aleluia. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: que todo milagre, que a ação que Deus fez, que a ação que Deus faz, o que Jesus está fazendo aqui, tem um propósito. Um propósito. E o propósito é que todos saibam que Ele é o Filho de Deus. Amém. Que Ele é o Cristo. Que Ele seja visto como o Senhor das nações. A intenção de Deus não é simplesmente matar a fome daquele povo, não. A intenção de Deus não é levantar um morto. A intenção de Deus não é fazer o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir. A intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é fazer o cego enxergar Ele como o Senhor. A intenção de Deus é fazer o surdo ouvir que Ele é o Senhor. É o aleijado caminhar em direção a Ele. Entende? O plano de Deus converge naturalmente a Ele, não em nós. O Senhor usa essas situações para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos reconhecê-lo, para que nós possamos venerá-lo, adorá-lo, nos prostrarmos diante dele. Não é só para saber que Deus faz milagre. Que Deus faz milagre, todo mundo sabe. Mas o Senhor quer me levar a Ele. O Senhor quer fazer com que os nossos olhos procurem Ele. Amém, igreja? E então aqui, posso dizer que após Jesus realizar este milagre, cumpriu-se o propósito de que todas aquelas pessoas reconhecessem que Ele é o Filho de Deus. Depois de tudo isso ter acontecido, cumpriu-se o propósito
até aquele momento, em que as pessoas reconheceram que Jesus é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é o profeta, Ele é aquele ao qual os profetas já haviam anunciado. Amém? E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, uma pergunta que você não precisa me responder, você precisa responder para você e para Jesus. Primeiro, eu quero que você responda para mim essa primeira pergunta, a segunda não. Quantos daqui já vivenciaram algum tipo de milagre na sua vida? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Já vivenciou um milagre. Agora a pergunta que você não precisa me responder, porque eu não quero te constranger. Esse milagre que você vivenciou te levou para onde? Amém? Vamos orar.